assim já. Né? Foi muito bom. E se confraternizar é uma vez. Irmãos, vamos orar ao Senhor com Jesus. Amém? Pedir agora o nosso irmão está nos visitando. Glória. Ora o Senhor. É você mesmo. Você mesmo. Vamos orar ao Senhor. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nesses últimos capítulos de Atos, nós estamos vendo o desfecho que está acontecendo com a vida do apóstolo Paulo, tá certo? E nós vamos conseguir perceber que ele teve um final de vida bom, mas foi abençoado. Mas o fim da vida dele foi bom, tá certo? Porque ele foi para a glória, ele foi pelo que ele queria, né? Para viver e escolher ganho. Então, no Atos 24, nós vemos Paulo sendo acusado. Um cara que acusou o Paulo, ele bajulou, né? Qual é o nome do cara lá que estava jogando o Paulo? Alguém lembra? Vamos ver. Félix. E nós vimos que ali já havia corrupção no judiciário, né? Por que Paulo ficou 2 anos preso? Quem vai me dizer? Ele estava tentando subornar. Não, Paulo está tentando. Não, Paulo não. O Fé está querendo suborno. Então Paulo está preso, acusam Paulo. Os fundamentos da acusação não são sólidos, são infundáveis. O Félix mantém Paulo preso lá para ouvi-lo, aprender. Mas para soltar Paulo, mesmo sendo ele inocente, o que o Félix queria? Queria suborno. Como Paulo não pagou o suborno, Paulo ficou 2 anos preso. 2 anos preso. Até vir outra pessoa para substituir o Félix, né? Então vamos lá, nos dois slides. Vamos lá, Atos 25. Atos 25 apresenta a continuidade do julgamento do apóstolo Paulo em Cesareia, se gosta disso aqui, 2-0, né, caro, né? Cesareia. É que eu acho esse nome feio, né? Eu acho horrível falar isso. Mas agora sobre o novo governo de Festo. Então você vê que Félix saiu, foi embora e deixou Paulo preso. Poderia ter libertado? Poderia, porque a acusação contra Paulo não tinha um fundamento legal. Não tinha fundamento legal. Agora sobre o novo governo do governador Festo. Esse capítulo revela não apenas um processo jurídico, mas uma manifestação clara da providência de Deus, que utiliza estruturas humanas para cumprir o seu propósito eterno. Então, uma coisa nós temos que entender no Evangelho, irmãos. Deus sempre usa algo ou alguém. Tá certo? Sempre. Outra coisa nós temos que entender no Evangelho. Se você está passando um processo de dificuldade, saiba que Deus está permitindo isso na sua vida, porque é seu Pai. Certo? Tudo na nossa vida é permissão de Deus. Até quando você erra o que você quer, é permissão de Deus. Deus permite que você faça. Mas tem coisa na nossa vida que é Deus operando em nós. Então você acha, por acaso, que Paulo foi apedrejado? Por quê? Porque Deus permitiu. De que isso serviu para o Evangelho? De quê? De exemplo. De exemplo. Então o que nós observamos? Vemos a vida de Paulo, de Pedro e dos demais apóstolos, é que a pregação, eu repito perdoe, mas acho que eu repeti, infelizmente. A pregação do Evangelho hoje é uma
pregação antibíblica. Tá certo? Porque Jesus, ele não te prometeu uma vida fácil. Ele prometeu uma vida de bênção. Fácil não. Tá certo? Nem toda prosperidade ainda tem prosperidade que o diabo te dá para você te afastar do Senhor. Toma cuidado com isso. Então, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, eles sofreram perseguição, naufrágio, mordida de cobra. Primeiro apóstolo Paulo, muitos mortos apedrejados. Não é isso? Se acontecesse hoje isso com alguém, nós vamos falar duas coisas. Primeiro, ou Deus não existe, ou Deus não existe, ou então Deus não me ama. Será que Deus não amava Estevão? Deus não amava Tiago? E aí? Então, nós condicionamos, nós aprendemos isso do Evangelho, nós vivemos o Evangelho extremamente filosófico e folclórico. A igreja hoje não ensina um Evangelho bíblico, o que está escrito de fato. Nós cremos em algo na igreja, que eu não vou levantar aqui essa questão agora, que não tem base nem fundamento no Novo Testamento nem no Antigo Testamento, do bem que Roma, a gente acredita. Entendeu? Então, o Evangelho não pode ser folclórico, não pode ser filosófico, tem que ser o que está escrito. Tá certo? Então, Deus utiliza estruturas humanas para cumprir o seu, ou seja, Deus usa o que quer, da maneira que quer, quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, e passar na prova não é sinal de estar em pecado. Não é. Um fato que nós podemos perceber na Bíblia: Jó. Os amigos de Jó, eles não desconsideravam Jó, mas eles achavam que Jó tinha pecado. Você está passando por sempre que você pecou. Nem toda prova, nem toda luta, nem toda dor é consequência do pecado. Muita prova, muita luta que você passa, é porque Deus está te ensinando alguma coisa. Tá certo? Inclusive perdas. Nós temos problema sério de concordar e aceitar perdas. Nós nunca vamos aceitar mortes. Nunca. A morte é uma anomalia, é um intruso, é uma inimiga, né? Entrou no mundo. Nós não nascemos para morrer. Então nós nunca vamos aceitar a morte, nem concordar com a morte. Mas nós temos que aceitar a vontade soberana do nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Então, próximo. Vamos lá. Atos 25, de 1 a 5. Vamos ler? Atos 25, de 1 a 5 é da Bíblia. Não, não é não. É Atos, é da Bíblia. Não, não é. Ah, tá, vamos ler. Então, irmãos, o governador Félix saiu, nós vimos que ele era corrupto e procrastinador. Não é isso? Ele era muito corrupto e muito procrastinador. E Roma, como dominava Israel, ele permitiu uma certa autonomia dos religiosos judeus. Tá certo? E essa autonomia foi que gerou todo este conflito em relação a Paulo. Agora, irmãos, Paulo, ele estava dissonante, estava contrário à lei judaica? Não estava. Ele não estava. Paulo cumpria a lei? Cumpria. Porque se você não cumprir a lei, você está pecando. Então, se Paulo não cumprir a lei, ele está em quê? Pecado. Então,
Ao assumir o governo, Festo vai a Jerusalém, onde os líderes judeus renovam suas acusações contra Paulo. Eles pedem que Paulo seja transferido, mas o seu verdadeiro plano é assassiná-lo no caminho. Está lá no capítulo anterior. Isto revela o endurecimento espiritual e o ódio contra a verdade do Evangelho. Entenda uma coisa, irmãos. O mundo nunca vai concordar com você. O mundo não vai concordar com você. Não existe amizade de crente com o mundo. Ou você é do mundo, ou você é de Jesus. Não dá para ser dos dois. A verdade é essa. Você quer ser amigo do mundo? A Bíblia diz que você é inimigo de quem? De Deus. Então, irmãos, Jesus quando orou, ele falou: Pai, eu não peço que tu tires do mundo, mas tu livres do mal. Mas muitas das vezes nós nos voltamos para quem? O mal. Então, quando você volta para o mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz aonde? Em quem? Se você voltar para o mundo, você está na lista do diabo. O diabo vai te cegar, vai te levar para o inferno. Então, você vê que os religiosos judeus não são os judeus, tem que entender isso. Os judeus não são nossos inimigos. Nós fomos enxertados em Israel. Não tem como se chamar os judeus de inimigos. Não são nossos inimigos. Nós temos que amar Israel. Orar pela paz de Jerusalém. A Bíblia fala que isso prospera, que ora pela paz de Jerusalém. Então, os líderes religiosos, porque a pregação de Paulo ia contra a autoridade deles. Tá certo? Então não é que os judeus todos não. Até porque os primeiros crentes foram quem? Judeus, é ou não é? Paulo pregava primeiro aonde? Aonde? Na sinagoga. E por que ele fazia isso? Judeu já cresceu. Mas esse aqui Sim. É isso. Porque primeiro o evangelho é pregado aos judeus e depois aos. Isso está escrito no Novo Testamento. Então Paulo ele cumpria o que estava escrito. Primeiro, Jesus fez o quê? Jesus pregou para gentio? Jesus pregou para gentio? Não. Em duas raras ocasiões. Mesmo, tem alguns teólogos que dizem que a mulher samaritana era descendente de judeu, porque ela tinha um pai. Algumas pessoas dizem isso. E depois aquela mulher que tinha lá filha doente, com centenas, os cachorros comendo migalha. Então, irmãos, o evangelho estava batendo de frente contra as lideranças judaicas, porque eles não seguiam a lei. Os líderes judeus naquela época, a maioria dos principais sacerdotes eram saduceus. A maioria eram saduceus. Primeiro é que eles descriam no que Paulo pregava, porque Paulo era o quê? Paulo era fariseu. Os fariseus acreditavam em coisas que os saduceus não acreditavam. Isso dava um problema. Então já começou o problema aí. Já não gostava de Paulo, porque Paulo era fariseu. Já pregava da ressurreição, dos mortos. Paulo falava que existiam anjos. Os saduceus não acreditavam nisso. Já começou aí. Segundo, os principais sacerdotes eram vendidos, eles se venderam para Roma. Quando Roma invadia um povo, dominava um povo, ele não mudava a religião daquele povo. Ele dominava os líderes religiosos. Porque a religião nessa época, todos os povos eram muito fortes. Então você vê que Roma, quando chega, ele domina o povo através dos sacerdotes. E o sacerdote de Jesus, por exemplo, era hipócrita. Jesus falava isso. Inclusive João Batista falava isso. Eles fingiam que estavam jejuando, que lavavam o rosto, que ela estava fingindo. Jesus bateu de frente com eles também, pela hipocrisia. Hoje nós temos que tomar cuidado com o que a gente segue. Não estou falando que você não vai ver um líder religioso pecando. Irmão, se você achar que eu não vou pecar, meu irmão, eu lamento muito, eu vou pecar. Se Deus me perdoa, você deve me perdoar também. Não, não é? Não é que eu sou pastor, que eu sou infalível. Se fosse infalível, eu não ia morrer, ia ser arrebatado.
Mas hoje, como naquela época, nós vivenciamos uma grande hipocrisia no meio religioso. Por quê? Primeiro, muitas pessoas querem encher a igreja. Segundo, se você bater de frente com o pastor, ele vai te expulsar de alguma maneira. Ele vai isolar você, fingir que você não existe, vai olhar na tua cara, não vai atrás de você. Isso é hipocrisia, não é o que Jesus ensinou. Tá certo? Terceiro, pregações que elevam o ego da pessoa. O apóstolo Paulo nunca fez isso. Então isso é endurecimento espiritual na nossa vida, irmão. Viva pela palavra, tá certo? Então, tudo isso, aqueles líderes religiosos, os saduceus, os fariseus também estavam envolvidos nisso. E eles tinham um grande problema também, que é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele provava na Bíblia. E o que era a Bíblia naquela época? Era o Novo Testamento? Não existia. Paulo pregou baseado tudo no Antigo Testamento. Jesus também. Se você for ver aquela passagem lá de João Batista, raça de víboras, João Batista falando isso, é exatamente como está escrito no livro de Isaías. Jesus, quando falou com Satanás lá, quando ele foi tentado, ele repetiu exatamente o que está em Deuteronômio. Paulo, quando fala assim, considere prepulso o vosso coração, Deuteronômio, Jeremias. Então, todo o Novo Testamento foi baseado aonde? No Antigo Testamento. Tá certo? Então, irmãos, Paulo, ele batia de frente e ele falava com eloquência, ele conhecia, sabia do que ele estava falando. E nós, como crentes, nós temos que estudar a Bíblia para isso. Para você também falar com eloquência, saber o que você está falando. Para quando alguém for debater com você, você saber exatamente o que está dizendo a palavra, tá certo? Então, existe hoje, ainda hoje, um endurecimento espiritual na vida de muitos líderes religiosos. Tá certo? Vamos próximo. Vocês estão entendendo que festa estava assumindo o lugar do férias, né? Entendendo isso, né? Vamos lá. Do 6 ao 12, julgamento e apelação. Quem vai ler? Perdão, tá? Olha que coisa interessante, mas vamos lá. Primeira coisa, irmãos, que eu quero notar nisso aí, antes de ler ali, é o seguinte: religião sem Deus, sem conhecimento de Deus, pode se tornar violenta. Tá certo? Eu tenho um pastor, o pastor Geraldo, ele foi lá no sertão da Paraíba, e lá tem aquele, acho que é o Frei Damião, se eu não me engano. Acho que é Frei Damião. Não estou lembrando, acho que é isso. E lá tinha duas igrejas evangélicas lá, nessa cidade que ele foi, que é uma batista e uma presbiteriana. Elas viviam de briga uma com a outra. Viviam brigando uma com a outra. Ninguém se convertia naquela cidade. E tinha a igreja lá do Frei Damião lá, e tinha um alto-falante, como aqui também tem, e tinha obrigado a ficar ouvindo aquela música da Maria aí todo dia às 6 horas da tarde, que ele botava lá os 11 mandamentos. Tem algo errado nisso? 11 mandamentos? Por quê? São 10, né? O 10º mandamento era ir na igreja dos crentes, que eles são tudo do diabo.
Estava lá, falava lá. Aí, irmãos, o presbiteriano o batista uma briga danada, mas às vezes dava briga com o pessoal da igreja católica, o pessoal da presbiteriana se juntava com a da batista para brigar com a igreja católica, era uma coisa assim. Quando Deus está, não existe isso. Não existe isso. Então, a religião sem Deus, ela se torna violenta. E quando tem Deus na religião, você serve, faz a vontade, você aprende, você entende quem Deus é. Tá certo? Eu quero trazer um estudo aqui, vou trazer em breve, né? Eu vou explicar para vocês quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Tá certo? Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Só para dar uma spoiler aqui. Jesus orava ao Pai, não é? Ele obedeceu ao Pai, não obedeceu? Todo o poder foi dado a ele por quem? Pelo Pai, não é isso? Então Jesus recebeu do Pai todo o quê? Quando Jesus sobe, ele envia quem? E o que o Espírito Santo faz? Está lá em João 6. Hã? Sim, mas o que ele faz? Ele não fala de si mesmo. Ele fala de tudo que foi ouvido pelo Filho. Ele glorifica quem? O Filho. O Filho glorifica quem? Existe uma hierarquia na glória. Isso tudo, irmãos, sem trazer ideia humana. É só o que está achando na Bíblia. A gente só vai ler Bíblia. Só ler Bíblia. Tá certo? Então vamos lá. Em Cesareia, Paulo é julgado novamente. As acusações estão graves, porém sem provas. Cuidado, irmãos, quando alguém aponta dedo para o crente. Cuidado. Porque a Bíblia fala que o diabo não é o vosso adversário. Ele é o quê? Acusador. Então, cuidado quando alguém fala de um crente. Cuidado com isso. Né? Tem que ter como é que você aceita a acusação contra o crente? Com 2 ou 3 testemunhas. Fulano adulterou. Nossa, isso foi mentira. Vivemos em tempos de fake news. E aí? Isso foi mentira. Cuidado com isso. Tá certo? Eu lembro que uma vez foi expulsado, o pastor foi expulsado o demônio de uma pessoa lá no Rio, expulsado o demônio da igreja, e o diabo falou: eu não quero sair porque ele está adulterando. E todo mundo acreditou no diabo. Irmão. Ele é verdadeiro ou mentiroso? Acabou que o diabo destruiu a igreja. Então, cuidado com isso. Vamos lá. Sem provas, Paulo afirma que não pecou contra a lei. O templo, ou César, ele está dizendo assim: eu não pequei contra ninguém. Eu não fiz nada de errado. O que Paulo estava fazendo ali é simplesmente mexendo com a autoridade dos principais sacerdotes, porque muitos judeus estavam se convertendo. Muitos judeus estavam crendo que Jesus era o Messias prometido para Israel. Tá certo? Muitas pessoas estavam crendo nisso. Porém, o maior problema não foi os judeus crerem que Yeshua era o Mashiach, ou Jesus era o Messias. Foi que os gentios também estavam sendo inseridos. Tá certo? Eles não aceitavam isso. Parece que não estava lendo o livro de Isaías, que Deus fala lá em Isaías: ide e anunciar aos gentios, eles crerão. Então Paulo era o agente cumpridor dessa profecia de Isaías, que o evangelho seria pregado aos gentios, e os gentios também iriam crer. Então vamos lá, ele não pecou contra ninguém. Diante da tentativa de festa, de agradar os judeus, Paulo usa seu direito romano. Irmãos, entendam isso. Você tem direitos civis nesse país. A lei se aplica contra você, mas também tem que se aplicar a seu favor. Entendam isso. Paulo usou ali, direito de ser o quê? Cidadão romano. Mas estou me enrolando aqui botando a justiça, eu sou crente. Bota na justiça, irmão, você tem direito. Você tem direito. Então você não pode dar o seu direito para ninguém porque você é crente. Nós não somos idiotas, irmão, nós somos seres pensantes. Então Paulo, ele usa o quê? O seu direito. Era direito dele. E nós também temos direitos. Tem dever? Temos direitos também. E apela para César, demonstrando o quê? Sabedoria e direção divina. Agora que tem uma questão para contar para vocês. Por que direção divina? Vamos ver se vocês sabem. Vou esperar um pouquinho. Exatamente. Alguém lembra de Ágabo? Quem lembra de Ágabo aí?
Ele não profetizou isso? Então, Paulo, isso estava acontecendo para se cumprir a profecia de um profeta no Novo Testamento. Então, profecia, irmão, não acabou. Existe profeta da terra. Eu creio nisso. Existe profeta. Nós não temos visto. Até porque, irmão, parece que virou uma palhaçada isso. É profecia para tudo. Entendeu? Para tudo. Eu tinha uma irmãzinha lá na igreja que eu era. Ela era a irmã poderosa da igreja. A irmã Maria Júlia, já passou para o Senhor. Quem queria casar, ia para ela orar para Deus revelar para ela que era para casar. A maioria deu errado. A pessoa casou e deu errado. Nós temos que deixar de ser crente menino. Sermos infantis, neófitos da fé, para que Deus possa trazer profeta para a igreja. Entendeu? Conheço um pastor, meu amigo, pastor Carlos. Inclusive, não está me Alessandra, não. É que ele falou para mim assim, eu estava dizendo o cara assim, pastor, suas ovelhas estão aqui no Rio, você tem que voltar para cá. Eu falei, mas você está aí, você também não é pastor, lá não tem pastor, não fica, não, pastor. Foi, Alessandra. Ele só ficou Juliana com ele. Mas enfim, o pastor Carlos teve uma profecia que destruiu a vida dele. Eu estou em casa, ele chega lá desesperado. Eu disse, me ajuda, Miriam vai embora, a mulher dele. Por que ele falou isso? Porque entregaram uma profecia para ela, que ele estava adulterando. E ela acreditou que estava adulterando. Aquilo destruiu a vida dele. Quando eu fui lá na casa dele, ela estava irredutível. Deus falou tudo bobagem lá. Deus conseguiu conversar com ela, ela ficou. Um dia ele vai fazer um trabalho missionário em Teresópolis. Quando ele volta, só estava o computador dele em casa, ela foi embora dele. E ele lá, pastor na igreja, orando, buscando. Depois de um ano, ele recebeu a ligação para que ela estava morrendo. Lá no Rio do Norte, para cada um mandando. E ele parte para lá. E de lá, eles reataram todos juntos até hoje. Mas o problema dele foi através de uma profecia mentirosa. Não está no tema do nosso estudo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Profecia serve para 3 coisas. Está na Bíblia. 3 coisas. Quando alguém entrega uma profecia, tem que fazer 3 perguntas. 3. Entendam isso. Serve para edificar, consolar e exortar. O que é exortar? Animar. A gente aprende que exortar é brigar, né? Da casa já dá, não. Isso é de bom estado. Quando alguém entregou a profecia, você tem que perguntar: me edificou? Me consolou? Me animou? Se não, meu irmão, deixa passar. Deus pode chamar você duramente para te edificar, irmão. Acredita nisso. Mas Deus não faz o quê? Então ali era o cumprimento de uma profecia. Que ele estava sendo direcionado para onde? Para Roma. Tá certo? Então Paulo agora, julgado pelo novo presidente, por Festo, eles, por Festo, tentam agradar os judeus com atitude mentirosa. Paulo nega, foi tudo mentira, e agora ele usa o direito dele. Bom, nunca joga esse direito, usa o seu direito. Amém? Vamos lá, próximo. Próximo. Isso. Atos 5:13 a 22. Vamos lá.
Irmãos, vamos abrir rapidamente aí, Atos 23, 11. Vamos pegar Atos 23, 11. Vamos ficar só nas minhas palavras, né, irmão? Vamos para a palavra, né? Vamos lá. E no dia seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também aonde? Em Roma. Então, tudo que estava acontecendo com Paulo ali, todos esses problemas, esses BOs que estavam acontecendo com ele, estava convergindo para que a palavra se o quê? Cumprisse. Tá certo? Mas precisava ser desse jeito? Não sei se precisava. Mas Deus fez desse jeito, né? Foi difícil. Então, o rei Agripa e Berenice visitam festas que expõem o caso de Paulo. Festas de mídia não encontraram culpa digna de morte. Agripa demonstra interesse em ouvir Paulo, preparando o cenário para o quê? Um testemunho poderoso. Então, irmãos, Festas expõe o caso de Paulo. E eles disseram: não tem nada para essa pessoa. O que eles queriam mesmo naquela época ali era ajudar, era não provocar os judeus. Ele queria ser um problema na mão dele. Então você tem que matar, mata. Mas só que como Paulo era cidadão romano, ele não poderia. Mas o rei Agripa II, ele conhecia as tradições judaicas. E esse rei também, ele era um político extremamente alinhado com Roma. Extremamente alinhado com Roma. Então o Festo teve que ouvir ele. Teve que parar para ouvir ele. Ou seja, Deus fez de maneira que tudo desse certo. Outra coisa, irmãos, presta atenção nisso. Deus posiciona pessoas estratégicas para ouvir o Evangelho. Deus coloca pessoas importantes para ouvir o Evangelho. Deus chama pessoas importantes também para ouvir o Evangelho. Irmãos, as portas se abrem em níveis, ou melhor, as portas podem se abrir em níveis que você nem imagina. Quando você menos espera, diante da pior dificuldade que você esteja passando na sua vida. Mas vou jogando para vocês, muitas das nossas dificuldades nós conquistamos com nossos próprios pés. Essa história de Paulo não. Tudo convergiu para que acontecesse isso. Deus fez com que isso acontecesse. Tá certo? Outra coisa, a igreja hoje está doente. Nós precisamos jejuar mais, orar mais, e primeiro para mim. Eu deixo para jejuar, irmão, confesso para os irmãos. Eu não vou botar aqui na frente e mostrar que sou o pastor, mas ele não. Eu deixo para jejuar. Mas jejuar é muito importante. Por quê? Quando nós olhamos para a palavra, a coisa que foi mais usada para pregar o evangelho foram os milagres. Vocês perceberam isso não? Lembra do paralítico da Porta Formosa? Foi curado. Aí o que aconteceu? Ficaram, Aí Pedro foi lá e evangelho. Jesus a mesma coisa. Quando Jesus ressuscita Lázaro. Por que ele ressuscitou Lázaro? Alguém sabe por quê? Porque as pessoas dizem e crescem. Então tem que haver milagre na congregação. E tem que haver testemunho na congregação. O problema que eu acho hoje não é falta de milagre, acho que é a falta de testemunho. Quem que nunca recebeu o milagre de Deus? É ou não é? Então, irmãos, Agripa demonstra interesse em ouvir Paulo, preparando um cenário para um testemunho que poderoso. O Agripa ele nem sabia, mas ele estava envolvido nos planos de Deus. Deus ele move peças, ele age de maneira sobrenatural na nossa vida. Então você vê que agora o apóstolo Paulo está ali, está mais de 2 anos na cadeia, sem ter feito nada. Porque o Félix ele diz que não tinha feito nada. Esse agora, o Félix está dizendo que também não fez nada. Mas eles mantêm Paulo preso. E a gente acha que Paulo continua preso ali, por quê? Porque ele não quer agradar os judeus, não é isso? Mas não é por isso que Paulo está preso. Alguém sabe dizer por que Paulo está preso? Ó, silêncio. Paulo está preso
para se cumprir a palavra de Deus. É por isso que ele está preso. Tá certo, irmão? Tem problemas sobre a nossa vida, o que acontece na nossa vida, para que se cumpra a palavra de Deus na nossa vida. Muitas das vezes acontece na sua vida para Deus te mover. Deus quer te mover e você está ali naquela situação de não vou sair daqui não, comodismo, e Deus vai se mover. Então, agora alguém que está ali demonstrando interesse, tudo isso vai se cumprir a palavra de Deus. Vamos à próxima. Atos 25, 23, 27. Desculpa aí, voltar. O texto é muito público, vamos lá. Quem vai ler? Vamos lá, primeira coisa, ele vier para Augusto. Quem era Augusto? Eu não sei quem era Augusto. Imperador romano. Então Paulo, como cidadão romano, ele apelou os direitos dele serem julgados por Augusto. Está claro nesse texto que eles não tinham culpa de nada. O problema é uma vingança religiosa. O judeu estava com raiva dele, uma vingança religiosa. Era o que estava acontecendo ali. Isso acontece hoje. Irmão, tem muito crente contra crente. Vamos parar com isso. Igreja contra igreja. Se o irmãozinho já estava com coisa errada, vamos orar por ele. Eu sou uma pessoa, eu tenho um senso crítico muito elevado. Eu tenho um problema muito grande de falar o que eu penso. Isso não é bom não, tá, irmão? A gente tem que segurar muitas vezes. Eu tenho um problema danado. Se eu falo, eu tenho um problema sério. Se eu não falar, fico nervoso aí. Tivemos um irmão aqui de legendário aqui, que falaram uma coisa que eu não concordei. Aí Filipe falou para mim assim, pastor, estava te olhando, você balançando a perna. Eu pensei, ele vai falar. E eu estou ali querendo fechar a boca. E ele falou assim, pastor, eu vi que você ia falar, você fala. Do nada tu veio e falou. E falei mesmo, peguei na cara, está errado, não concordo não. Irmãos, nós temos que ser pessoas autênticas. Se você não concorda, fala, concordo. Você não tem que concordar com nada que seja anti-Deus, anti-bíblico, para agradar ninguém, irmão. Entendeu? Nós nos importa primeiro agradar quem? Do que uns? Primeiro é Deus, irmão. Quando eu submeter a isso, agrade pelo seu Deus. E a Bíblia fala algo interessante sobre agradar a Deus. A Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Está lá nos Salmos. Olha que coisa. Então, vamos lá. Paulo é apresentado diante das autoridades com grande cerimônia. Mesmo preso, ele está em posição de testemunhar a verdade. Festo, que é o presidente, que não é presidente como político, né? Mas o presidente é tipo juiz. Festo reconhece que não há acusação consistente, evidenciando que aí inocência de Paulo. Mas olha só, irmãos, mas todos os líderes religiosos estão dizendo que ele é culpado. E agora? Ele é culpado porque todo mundo diz que é culpado? Por isso que nós temos que aprender a tomar cuidado com o negócio de acusação, irmão. Então, cuidado com isso. Ah, fulano fez isso. Não, estou repetindo, tome cuidado com isso. Quando você ouvir acusação contra alguém, olha, irmãos, eu sei que alguns já conhecem essa história aqui, mas é uma história verídica, verdadeira. Lá tinha o Assembleia de Deus,
É sempre da Breia, né? A Breia é um problema. Eu fui nessa Breia 2 anos. Foi muito bom. Passei um tempo muito bom lá na Breia. A Breia é maravilhosa. Pastor Roseli, aprendi muito lá. Lá eu era professor de estudo bíblico também, irmãos. Um dia eu fui falar sobre vaidade. Olha, as irmãs não usavam batom, não usavam brinquinho. Aí eu fui falar que isso não é pecado. Isso é batom, brinco é objeto. Pecado é um sentimento. Aí, de noite, irmão, vocês viram o que aconteceu? As irmãs estavam tudo de batom de brinco na igreja. Foi uma coisa gloriosa. Eu vou contar essa história. Mas enfim, se o irmão chamou para o presbítero para um pastor da igreja e disse que o irmão João, não é esse João ali não, é o irmão João, estava tomando um limãozinho no bar. Limãozinho lá no Rio é um caipirinha. Você tem certeza que é o nome de Deus que mata? Eu passei lá, fez o baile, trabalho de pedreiro da obra, estava lá no almoço, ele pediu um limãozinho lá, o pastor tinha lá pro cara. Olha que você viu isso, da hora, o pastor chegou. E aí depois ele pediu, ô Manuel, manda aquele limãozinho aí, é bem gelado. Ô pastor, ô irmão, João, ô pastor, Pai do Senhor, Manuel, manda pro meu pastor também. Era limonada, irmão. Você vê, o cara estava quase desgraçado. Chama essa palavra aqui, é bem pesado aqui no Espírito Santo. Não é. Desgaste e falta da graça, né? O cara quase ferrou com a vida do irmão. Porque ele não tinha, ele ouviu uma coisa, não tinha certeza, ele não viu de fato a coisa. Cuidado, irmão, com o negócio de acusação. A coisa pode estar sofrendo isso ali. Ele está sendo mandado para a morte. E muitas vezes você mata alguém espiritualmente fazendo isso. Então, irmãos, não há acusação consistente. Não tinha nada contra Paulo. Neste caso, eles foram levados por Deus para acusar Paulo. Mas cuidado quando você ouve acusação contra alguém. Tá certo? Vamos lá, pula aí. Vamos analisar então o capítulo. Esse capítulo demonstra a soberania de quem? Sobre... Alguém gosta do Lula aqui? Quem gosta do Lula? Levanta a mão. Do governo do Lula. Alguém gosta do governo do Lula? Graças a Deus nós somos uma pessoa liberta, né? Mas eu creio que Deus colocou ele lá para que aconteça exatamente o que está acontecendo hoje. Entenderam, irmãos? Crente não pode ser de esquerda, não falo de política não, mas tem que falar para a igreja. Eu falo isso aqui, eu não falo de política na igreja, mas disso eu sou obrigado a falar. Ele não pode ser de esquerda, porque as pautas defendidas pela esquerda são pautas antibíblicas. A não ser que Davi estava errado. Davi falou que antes de ele nascer, quando ele estava uniforme no feto, no ventre da mãe, Deus conhecia ele. Aí você vai apoiar alguém que mata aborto, que quer aprovar o aborto? Não dá. Até porque quem estuda história vai estudar sobre a queda da Bastilha, a sociologia, vai estudar sobre Durkheim, Augusto Comte, Engels, Marx, e vai ver que eram todos ateus. Todos eles diziam que Deus não existia. Então, Deus não pode ser uma ideia que diz que Deus não existe, né? Então, vamos lá. Deus está sobre a autoridade, a soberania de Deus, sobre autoridades Então, se Lula está dentro do poder, foi Deus botou ele lá. Deus permitiu que estivesse lá. Ah, mas foi no meio de corrupção. Não importa, Deus permitiu que estivesse lá. Para que a gente viva isso. Depender para a igreja despertar. Tá certo? Paulo não está fora do controle divino, mas inserido no plano. Irmão, você quer estar inserido no plano de Deus? Você quer isso? Você quer? Mas olha o que Paulo passou. Você está disposto? E aprendam que o evangelho não é fácil. Você tem que botar na cabeça. Esse evangelho da facilidade que você aprendeu, que o pessoal prega, é mentira. O evangelho é brabo, é pesado, é duro. Então, você quer ver? Você lembra de Ananias e Safira? Você lembra? Que foi Deus que fez. Deus matou eles. Pensa nisso. Tá certo? Então, Paulo não está fora do controle divino, mas inserido no plano maior. A justiça humana falha, mas o propósito de Deus permanece perfeito. Irmãos, é perfeito.
Entenda uma coisa: o propósito de Deus na sua vida pode te ferir, te fazer chorar, pode doer na sua carne. Pode ou não pode? Você viu a vida do apóstolo Paulo? Você viu a vida de Pedro e João? Gente, ele estava pregando o evangelho. Não era para Deus estar protegendo eles? Mas eles levaram, chicotada, porque pregou o evangelho. Como é que eles saíram de lá? Felizes. Poxa, caramba, Jesus morreu, quem queimou uma chicotadazinha aqui do evangelho? Felizes. E por causa daquela chicotada lá, que não desistiu do evangelho, nós estamos aqui hoje. Para pensar nisso. Então, entenda isso. Deus tem propósito na sua vida. E pode ser que você sofra por causa desse propósito. É bíblico isso? Estamos lendo isso aí agora com o apóstolo Paulo. 2 anos de cadeia, sem ter feito nada. Mas acho que o maior desejo do apóstolo Paulo era morrer, né? Não era não? Eu acho que ele tinha vontade, porque Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu. O terceiro céu é o céu de quem? Vocês não conhecem a história dos 3 céus, não? Vou explicar para vocês. Na visão judaica, que a Bíblia foi escrita na visão judaica, não foi na visão romana, judaica. Primeiro céu é o céu dos pássaros. Segundo céu é o céu das estrelas. O terceiro céu é o céu de Deus. Ele foi arrebatado no céu de quem? Ele viu coisas que não era nem lícito falar. Você imagina tudo que ele viu lá? Tu acha que Paulo tinha medo de morrer? Para mim o viver é Cristo, o morrer é... O diabo tinha um problema com ele. Entendeu? Se matar ele queria, não estava nem aí. Então, irmãos, aplicações espirituais. O cristão deve permanecer firme, mesmo sob acusações injustas. A soberania espiritual inclui saber quando agir. Perdão, falei certo? Não, né? A sabedoria espiritual inclui saber quando agir e quando confiar. Vamos lá. Deus pode usar ambientes adversos como plataforma de testemunho. Se tem uma pessoa que vive num ambiente adverso, eu sei que é a Keila, né, meu irmão? Você vive num ambiente adverso. Você vive numa faculdade federal, é ou não é? Lá não é um ambiente difícil, adverso. Começando pela direção da faculdade e descendo para os professores, né? É um ambiente adverso. É um ambiente anti-Deus, ateu, de esquerda. Mas eles estão lá com a cruz. Vocês conhecem a cruz? Quem conhece a cruz? Conhece? Uma cruz. E o que a cruz faz? Vai nesse ambiente lá e fala de Jesus, faz um culto, fala de Deus, se reúne. O certo era ter medo e não fazer, humanamente, mas eles são ousados e fazem. E isso é glorioso. Isso é glorioso. Então, quando você está no ambiente diverso, complicado, de perseguição, de luta, ali Deus vai te usar. E nós aprendemos nesses últimos 2 capítulos agora, 24 e 25, que Paulo estava sendo preso, humilhado, acusado, tudo injustamente, e por isso ele ficou quantos anos preso? 2 anos preso. 2 anos preso. Então, Atos 25 nos ensina que circunstâncias difíceis não anulam o quê? Não anulam o propósito. Está passando dificuldade? Está passando dificuldade? Isso não vai anular o propósito da sua vida. Muitas das vezes, irmãos, o problema, Deus fez problema na nossa vida, não é para ele saber quem você é. Quando Deus te prova, Ele não te prova para ele saber quem você é. Deus te conhece. É para você saber quem você é. Tá certo? Então, não anula o propósito da sua vida, de Deus. Paulo, mesmo preso, continua sendo o quê? Instrumento ativo do reino. Olha, conheço um menino aí da minha família, que ele comprou uma casa e um carro. Eu não sei de que maneira que ele comprou. Ele não tinha condição. Ele comprou. E ele perdeu a casa e perdeu o carro. Ele era crente. Eu dizia que era. Agora ele falou que não quer mais
Deus, não. Porque Deus tirou tudo que ele tinha. Irmão, se você acha que tu acabou o carro e tudo que você tem, você está ferrado. Você está ferrado. O que você tem de mais precioso na sua vida? Ah, pastor, teu filho não é não. Não é não. Você tem de mais precioso na sua vida a salvação da sua alma. Salvação da sua alma. E é isso que Deus te dá. Isso é certo. Essa promessa aí é concreta. As outras promessas são secundárias. Aprendam isso. Ser rico não é sinal de ser abençoado, irmão. Eu falei que no começo tem riqueza que se afasta de Deus, é maldição. Entendeu? Então vamos lá. Paulo falou para a igreja lá o seguinte: ele falou assim, se a nossa esperança em Cristo se resume só às coisas dessa terra, são os bom casamento, bom emprego, tipo assim, vocês são os mais infelizes da terra. E Jesus também falou para os discípulos, quando eles chegaram da evangelização: oramos, as pessoas eram curadas, oramos, os demônios iam embora. Aí Jesus, vocês são felizes por isso? É muito pouco. É pouco. Se alegre, porque o nome de vocês é escrito da vida. Muitas vezes a gente não para para pensar nisso. Esse versículo que você falou primeiro aí, ele fala exatamente assim: se nós esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Vocês estão falando feliz, né? Mas miserável é mais pesado, né? Irmão, estou passando na prova aqui, eu não tenho um carro, não tenho nada. Irmão, você está salvo. Você está salvo, irmão. O resto você trabalha, você conquista, você junta. É só você não gastar tudo que você ganha. Se você gastar tudo que você ganha, você não vai ter nada. Mas se você ganhar e guarda lá, irmão, outra coisa que eu acho interessante aqui. A questão do dízimo. Deus não se vende para você. Deus não se vende para você. E Deus não gosta de quem dá sem alegria. Mas eu falei para o irmão aqui outro dia, ele passou a dar, ele falou: engraçado. Isso que eu dava não me fez falta, mas que não existiu esse dinheiro. É uma coisa incrível. Porque Deus ele é pessoa de fato. Mas Deus tem regras para isso também, para tudo na nossa vida. Entendeu, irmãos? Muitas vezes eu vejo pessoas da igreja fazendo tipo um leilão de dia, pelo amor de Deus. Campanha. Vamos dar aqui, ó, a oferta aqui da sexta-feira santa. Pelo amor de Deus, irmão. O crente tem que ser inteligente, irmãos. Olha, crente tem que ser como? Inteligente. Para não cair nessas balelas imbecis, idiotas que eu vejo, irmão. Nem ninguém que me conta, eu vejo o cara lá, voltar dessa altura, a mulher do cara tirou o sapato, sentou, e foi os irmãozinhos botar junto uns pés lá da bispa, da apóstola, não sei o que a mulher é. Tem que ser muito tapado, irmão. Pelo amor de Deus. Seja fiel ao Senhor. Eu admiro a fidelidade a Deus, como a Bíblia manda. Mas pelo amor de Deus, irmão, vão deixar a ganância de lado, deixar a ganância. Está aqui na sexta-feira da paixão, não sei do que, aqui, que Deus vai te dar 1 milhão. Não, para com isso. Então vamos continuar nisso. Eu estou pensando do espírito aqui, já que o judeu. Né? Nossa igreja é igreja pobre. Nossa igreja é igreja, mas eu nunca vou fazer uma coisa dessa aqui. Aqui você não vai ver campanha aqui, você não vai ver campanha. Não vai, isso é de Deus. Entendeu? Campanha aqui para prosperidade aqui não vai ter. Porque você é ofertante de Cristo, você não é. Você não é obrigado a ser, não. Mas se você for, Deus vai te abençoar. Mas eu não vou te prometer o mundo, não. Você vai ter mansão, não vai ter nada disso, irmão. Fidelidade é outra coisa. Você não é fiel pelo que Deus vai fazer, você é fiel pelo que Deus é. Tá certo? Então isso temos que entender. Então vamos lá. A fidelidade e a prova é o que revela a verdadeira maturidade. É isso. Esse Milton mandou para vocês, ele não está sendo o quê? Maduro. Se você deixa, a Bíblia fala, como nós falamos, que vocês perderam somente nessa vida, não dá. Então, precisamos alcançar essa maturidade, pois muitas das vezes escondemos a nossa fé diante de quem? É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Muitas das vezes escondemos a nossa fé diante dos ímpios. É ou não é? Não tem aquele crente 007? São as coisas mais velhas
Crente James Bond, né? Crente espião, ninguém sabe quem ele é. Não é? Então, irmãos, nós vamos alcançar a maturidade espiritual. E como nós alcançamos essa maturidade espiritual? Ouvindo a verdade, a palavra. Você não alcança a maturidade espiritual ouvindo qualquer coisa que você quer ouvir. Você alcança a maturidade espiritual quando você vive o que você aprende. E nós aprendemos aqui com o texto do apóstolo Paulo o quê? Fidelidade, mesmo em meio à prova. Fé, mesmo em meio à prova. Resiliência, crer que Deus vai fazer algo mesmo em meio à prova. E nós aprendemos que nós estamos na mão do Senhor e que Ele está no controle de tudo na nossa vida. Mesmo que isso nos faça o quê? Sofrer. E que esse evangelho pregado de mil facilidades, daquele Deus gênio da lâmpada, esfrega assim, eu quero isso, quero aquilo, que não existe. Tudo que Deus te dá é misericórdia, é milagre. O crente vive de milagre, tá certo? De milagre. E para encerrar, acabou o slide? E para encerrar, vou dizer uma coisa para vocês. Não vale a pena perder o tempo da igreja se você não quer Jesus. Não vale a pena. Eu falo sem medo. Se você não tem fé na salvação da sua alma, não vale a pena. Se você está na igreja, mas você quer ficar no mundo, você não dá para compartilhar os mundos. Não dá. Ou você vai ser do mundo, ou você vai ser de Jesus. Então, quando você perde seu tempo na igreja, você não quer ser crente, você gosta de vir, o que você está perdendo? Perdendo uma noitada de domingo aí, que você vai tirar uma onda. Daqui a uns 70 anos você vai morrer, você vai para o inferno. Então é melhor curtir logo. Não perde tempo aqui. Então, se você quer ir para a glória, se você crê que Deus é maravilhoso, que Ele é todo poderoso, quer servir esse Deus maravilhoso, então aqui você não está perdendo tempo, você está aqui adorando. Pastor, exato. Eu acho que talvez na mente da gente, a gente acha que ele devia ter uns 70. Está pensando. 90 anos. Segunda retrasada. Quando você mandou um vídeo para mim, o tecladista lá tocando na terça de Deus de forma essa noite. Meu pai lá tocando teclado. Na segunda, viajando, bateu de frente com esse mano e morreu. Olha, tocando teclado na igreja, mas de novo. Na mesma semana, um rapaz ali também, fui levar minha filha na natação, cheguei lá, cadê esse criança? Não tinha criança nenhuma. Eu falei, olha, o que aconteceu? Meu pai de uma criança morreu. Rapaz novo, também cristão, ele toca na igreja, toca no Wesley, na igreja batista aqui, 40 e poucos anos. Então ninguém sabe o dia de manhã. Então será que eles estavam na igreja? Mas será que eles estavam com Cristo? esse é o problema. Espero que esteja. Então isso, como você falou agora, tem que ser pensado. Eu estou aqui, mas estou agradando o mundo. E se partir? Porque a gente pensa, porque ele está sofrendo. E se partir antes? A gente está no dia da manhã, né? Eu falo sempre aqui, ninguém morre porque está velho, morre porque está vivo, né? Então, irmãos, alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Cara, eu sinto a falta do Rico, porque o Rico, quando vem aqui, ele pergunta um monte de coisa. Sempre tem 3 perguntas. Irmãos, a vida do apóstolo Paulo, esse final do Atos, faz bom nota os chilenos. Mas é importante, no meu caso, a gente fica a minha fé. Vendo Paulo passar pelo que está passando, mesmo se permanecer firme, né? Isso edifica a minha fé. Isso me faz entender como nós chegamos até aqui. Porque foi graças a esse homem aí, chamado por Deus dentro da mãe, que nós estamos aqui ouvindo o Evangelho hoje. Ele foi um apóstolo dos gentios. Ele é o nosso apóstolo. E nós aprendemos muito com ele. No nosso próximo estudo bíblico, quando acabar, já estamos acabando, nós vamos ler Romanos. Romanos vamos pegar tudo. Romanos é um livro assim, extremamente doutrinário e de ensinamento. É assim, difícil. Por quê? Porque o Romano vai quebrar vários paradigmas que nós aprendemos como crente durante a nossa vida do Evangelho. O Romano você vai começar a entender que você não aprendeu o Evangelho, você aprendeu sobre Roma. Que no Evangelho hoje é muito romanizado. E Roma não é nada, não tem nada de bom em Roma. Então o Romano vai te ensinar as coisas sobre o judeu, principalmente, muito aquele que a gente aprendeu. Tá certo? Então, irmãos, para encerrar aqui, a apóstolo Paulo sofreu pra caramba,
permaneceu firme na fé, não desistiu. Deus usou a situação que ele viveu para te abençoar hoje aqui, para que você estivesse aqui hoje. Você está aqui hoje porque Jesus morreu na cruz, porque Deus ressuscitou no terceiro dia através do Espírito Santo. Você está aqui hoje porque Deus levantou um homem chamado Paulo, e ele pregou aos gentios, e o evangelho foi pregado, e chegou até nós hoje aqui. Então, você não está aqui hoje, nesse ar-condicionado aqui, à toa, você está porque alguém pagou o preço. Primeiro que pagou o preço foi o pai, que enviou seu filho, sofreu pelo filho dele. Né? Você imagina Deus ouvindo o filho dizendo: Deus meu, que me abandonaste, me desamparaste. Então, nós estamos aqui, mas pessoas derramaram sangue, deram a vida. Então, nós vamos valorizar isso. Você valoriza isso? Vamos valorizar isso. Hoje aqui ninguém está morrendo porque é crente. Então não é. Mas provavelmente, daqui a um tempo, algumas pessoas vão acabar. No Brasil, né? Porque lá fora a gente tem pessoas mortas que são crentes. Mas aqui ninguém está morrendo porque é crente. Mas brevemente, pode ser que aconteça. Não, né, meu irmão? E aí, o que você vai fazer? Você vai desistir da fé, vai para o inferno? Vocês sabem aquele dilema de Pascoal? Vocês conhecem o dilema de Pascoal? Vocês conhecem? Eu não consigo falar muito sobre isso. Deus de Pascoal é o seguinte: é melhor ser crente do que não ser crente. É melhor crer em Deus do que não crer. Por quê? Porque se Deus não existir, eu crendo nele não vai mudar nada. Mas se ele existir, meu amigo, crer nele vai mudar tudo. Não é varão? Não é isso, Julinho? Se Deus não existir, beleza, agora se ele existir. Ó, inferno real. Amém? Já que ninguém quer perguntar nada, semana que vem já estou encerrando, irmãos. Eu sei que esse último capítulo é um pouco chato, mas é importante estudar isso, aprender. Tá bom? A Ana já falou amém. Fica de pé, vamos orar. Fala, Ana.